Josué capítulo 24. Nós leremos inicialmente dos versículos de 1 a 14 e depois o restante do capítulo durante a exposição. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigarzeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, a Tua palavra está aberta, Senhor, e nós queremos encontrar Cristo nela. Que o Senhor nesse momento, ó Deus, nos instrua, que o Senhor nos corrija, ó Deus, nos confronte, que, ó Deus, o Senhor anime também os corações dos Teus filhos e das Tuas filhas, e nós cremos que o Senhor fará isso, expondo, ó Deus, a glória de Cristo sobre a vida deles. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, uma das lições mais preciosas que eu aprendi ao longo da vida cristã, em 37 anos de vida cristã, foi a de que você não deve nunca ler apenas um versículo da Bíblia. Esta é uma lição que talvez muitos de vocês ainda precisam aprender. O Greg Koch, um ministro de apologética de um ministério chamado Stand to Reason, ele repete isso com frequência.
ele diz sempre: nunca leia apenas um versículo da Bíblia. Ele diz que a chave para o significado de qualquer texto, de qualquer versículo, vem do parágrafo e vem do texto mais abrangente. Não apenas das palavras individuais de um versículo. E o nosso texto de hoje, ele é emblemático em relação a essa verdade. Se nós tomarmos Josué 24:15, nós estamos falando de um versículo certamente dos mais repetidos, expostos e colocados por aí nas Escrituras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué aqui no verso 15, capítulo 24. Esse versículo ele já se transformou em quadros de paredes de muitas famílias. Ele tem sido usado em cultos de apelo missionário e quase sempre de maneira equivocada. Nós vemos que há um problema de interpretação muito sério nessa maneira que muitos lidam com a Escritura, de querer interpretar ou conceber doutrina apenas de um versículo da Bíblia. As elipses, ou seja, os pontos que indicam que algo foi deixado de fora, é frequente não apenas naquilo que se expõe a respeito de Josué 24:15, mas de muitos outros textos da Escritura. A passagem completa, pelo menos aquilo que ajudaria a compreensão do versículo 15, envolve pelo menos ler o versículo 14. E o versículo 14 ele diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e fidelidade. E aí vem uma parte fundamental aqui. Abandone os deuses que seus pais serviram além do rio e no Egito e sirva ao Senhor. Então, este é o contexto imediato, mais próximo do versículo 15. Você jamais poderia ler apenas o versículo 15. No mínimo, deveria ler o versículo 14 antes de ler o versículo 15. Mas há muito mais o que ler aqui neste capítulo. Josué ele está reunindo aqui as tribos de Israel para transmitir às tribos de Israel reunidas em Siquém a mensagem do Senhor, do Deus da aliança do povo de Israel, e dá a eles uma lição de história. Os primeiros versículos de 1 a 14 são uma grande lição de história para o povo. Aqui Josué está trazendo a história dos antepassados e da maneira como eles serviram a outros deuses, até que o único e verdadeiro Deus os trouxe à terra prometida. No versículo 14, ele começa a estabelecer as conclusões desta aula de história. Ele começa por estabelecer primeiro aqui, positivamente, a ideia de que eles devem temer ao Senhor e de que eles devem servir ao Senhor com sinceridade e com fidelidade. Mas ele também vai trabalhar as conclusões sobre os aspectos negativos. Eles, o povo de Israel, precisava se afastar dos falsos deuses que os pais deles haviam servido. E então, aqui no verso 15, o famoso verso 15, ele vai fornecer uma cláusula que nós poderíamos chamar de cláusula se então. Se vocês, israelitas, determinam que servir ao Senhor é mal, então vá em frente. Vão em frente. Façam a sua escolha. De que tipo de deuses vocês irão escolher para serem o objeto da sua adoração? Meus irmãos, os falsos deuses do passado ou os deuses dos amorreus estavam em disputa no coração dos israelitas. E então eles precisavam escolher a quem iriam adorar. Ou os falsos deuses dos amorreus, ou os deuses do passado com os quais os seus pais estiveram ocupados. Em contraste com isso, ele obviamente vai estabelecer o ponto mais importante. Ele diz que ele e a sua casa
em contraste com a idolatria destes israelitas, ele iria servir ao Senhor. Resumindo, Josué está aqui falando retoricamente sobre o que eles devem fazer caso eles rejeitem ao Senhor. Eles deveriam escolher um conjunto de falsos deuses a seguir. Eles não poderiam ficar titubeando na idolatria da adoração deles. O que meus irmãos, é importante nós percebermos é que o texto está nos falando de muito mais do que simplesmente um apelo missionário. Vai, sirva ao Senhor, seja um evangelista, seja um missionário. Há coisas muito mais sérias, mais complexas, mais importantes aqui. O que nós podemos dizer de tudo quanto nós já ouvimos a respeito de Josué 24:15, é que eles fazem algo em relação a esse texto como obter a doutrina certa do texto errado. E isso é muito importante. Isso não é uma coisa secundária. Muitas vezes nós queremos minimizar as ideias relacionadas à fidelidade. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma época em que a performance está acima da fidelidade. Só que a Escritura arremata o resumo das coisas a nosso respeito, dizendo que o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. E sim, nós precisamos ter fidelidade quanto à maneira de extrair a doutrina correta do texto correto. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é tudo sobre adoração. Por mais que não pareça ser sobre adoração, é sobre adoração o nosso texto. É sobre a promessa de adoração. É sobre o fato de que aqueles que estão na aliança de Deus são um povo de adoração. Nós temos aqui uma cerimônia de renovação da aliança. Algo que se repete ao longo das Escrituras. E não apenas estabelece para nós o que Deus espera de nós na adoração, mas também o que Deus espera que sejam as consequências da adoração em nossas vidas. Duas coisas estão sempre no núcleo da renovação da aliança. O que Deus espera de nós como seus adoradores. E aquilo que Ele estabelece ou espera como sendo as consequências dessa adoração para a nossa vida. Esse é o contexto. Esta é a verdade sobre Josué 24. Josué convocando o povo para uma renovação da aliança com Deus, para que sejam estabelecidos como uma nova nação em uma nova terra. A terra prometida. O lugar ansiado por eles como lugar do seu descanso. E ele traz-os de volta a esse lugar tão familiar ao povo de Deus, Siquém, para poder ensinar, para poder dar a eles algumas instruções, para que eles aprendam algumas coisas. E a primeira das coisas que eles precisavam aprender, a adoração, ela acontece através do lembrete da aliança. Toda a aula de história que nós vimos aqui na leitura dos versículos de 1 a 13, é para dizer a este povo que a adoração os conduz, os traz através dos lembretes da aliança. E tudo começa pelo próprio lugar onde eles foram levados ali para essa instrução. Siquém, meus irmãos, é uma localidade, uma cidade fundamental ali para o povo de Israel. Tudo começa lá em Gênesis 12. Foi Siquém o lugar onde Deus falou a Abraão. E foi ali que ele prometeu dar a terra de Canaã à sua descendência. É em Siquém que a aliança abrâmica é dada, é entregue. Foi ali que Abraão construiu um altar, como um lembrete da promessa que Deus havia feito a ele nesta aliança. E anos depois, em Gênesis 35, o neto de Abraão, Jacó, ele parou em Siquém e ali enterrou vários ídolos que as suas esposas haviam roubado.
Ele voltava para Betel para rededicar a sua vida por conta da contaminação da idolatria. E parte disso, meus irmãos, significava se livrar dos ídolos. E então ele, ali em Siquém, debaixo de um carvalho, ele enterrou estes ídolos. Ele se livrou destes ídolos. Centenas de anos depois, nós vamos encontrar Moisés reunindo o povo de Israel em Siquém e orientando a construir um altar no Monte Ebal, para adorarem a Deus e para ali escreverem a lei de Deus no memorial de pedras. Depois de Moisés, foi Josué quem conduziu o povo, e ele os conduziu através do Jordão para as batalhas de Jericó. Depois ele conduziu o povo para o norte de Siquém, entre as montanhas, e lá fez com Moisés, como Moisés havia ordenado fosse feito. Ele construiu um altar no Monte Ebal, e ele copiou a lei de Deus em pedras, depois trabalhadas e finalizadas com gesso. Meus irmãos, há um padrão aqui. Há um padrão em ação em todas as coisas que acontecem ou que aconteceram em Siquém. O padrão ele é simples. Siquém é um lugar onde as palavras de Deus foram afirmadas pelo povo de Deus e para o povo de Deus. Siquém é uma imagem da igreja. Siquém é uma imagem do ajuntamento do povo de Deus. Siquém é a imagem dos nossos domingos. O lugar onde nós somos reunidos, onde nós estamos aninhados como povo de Deus em torno da sua palavra, para receber o lembrete da aliança, as palavras do nosso Deus. Então é aqui que nós encontramos, nesta imagem, nesse padrão, a relevância de tudo isso para os nossos dias, para nós hoje. Meus irmãos, ao longo da história, o povo de Deus chegou a vários momentos cruciais, e nesses momentos cruciais eles tiveram que reafirmar seus compromissos básicos com Deus, a sua aliança com Deus. Eles são lembrados de seus compromissos fundamentais, e logo depois eles renovam publicamente esses compromissos, renovando a aliança com Deus. E Siquém, tanto para Josué como para a nação de Israel, estava ali acontecendo a reafirmação do que eles haviam concordado em fazer. A finalidade de fazer uma reafirmação desses compromissos é de que a aliança esteja renovada. E à medida em que as coisas avançam, evitar que eles se percam, que eles se esqueçam. Por que de fato tem que ser assim, meus irmãos? Esse lembrete da aliança, esta renovação da aliança, é sempre feita num contexto de adoração. Ao renovar a nossa aliança com Deus, nós somos lembrados de que Deus é quem faz, é quem fez a maior parte do trabalho. E Ele nos pede para responder fazendo apenas uma pequena parte das coisas. Nos versículos de 2 a 4, expressões como eu tomei, eu liderei, fiz, dei, estão aqui para, no discurso de Josué ao povo, dizer, olha, é Deus quem faz o trabalho. É Ele quem sustenta a aliança através das suas ações de fidelidade e de misericórdia. Meus irmãos, também nos versículos de 5 a 7, Ele, por mais que Ele mostre que eles tinham ou que tivessem que lutar contra a idolatria, mais de 6 vezes o texto descreve que Ele fez por eles. Os trouxe para fora do Egito, colocou a escuridão sobre os egípcios, fez o mar se lançar sobre eles. É o trabalho de Deus que é destacado na aliança.
Nos versículos de 8 a 10, na peregrinação do deserto, mais uma vez, eles tiveram que lutar contra a idolatria. Mas outras 6 vezes, Deus descreve o que fez por eles. Ele diz: eu trouxe, dei, destruí, eu abençoei, eu entreguei. E nos versículos de 11 a 13, a conquista da terra prometida, e como eles ainda tiveram que lutar contra a idolatria nesse contexto. E mais 3 vezes Deus deixa claro que o trabalho continuava sendo dele. Ele diz: eu os entreguei, enviei vespões, dei a vocês esta terra. Meus irmãos, cada palavra aqui desta grande exposição de história que é feita por Josué, é para mostrar que Deus trabalha para livrar seu povo, livrar de um oponente que representa a morte para eles, e mostra o conteúdo básico da graça de Deus, como Deus salva o seu povo, e como Deus mantém e sustenta o seu povo. A imagem que é constantemente apresentada é a de um Deus redentor do seu povo, salvador dos pecados do seu povo, libertador da morte para o seu povo. E esta é a verdade sobre quem somos. E esta é a verdade sobre aquilo que está sobre nós. Nós somos o povo de Deus. Nós devemos conhecê-lo. Nós devemos andar em seus caminhos. E tudo, meus irmãos, tudo isso é reafirmado e renovado a cada domingo, quando nós nos reunimos aqui para adorar. Há um terrível engano no coração de muitos crentes, a de que exista qualquer elo, relacionamento ou aliança entre eles e Deus, sem os domingos de manhã e sem os domingos à noite. É na adoração, é no ajuntamento solene que nós renovamos e somos lembrados quem nós somos. E somos alimentados pela verdade de que somos o povo de Deus. É por isso que insistentemente muitos pastores e pregadores, em nossos dias especialmente, depois do esvaziamento produzido pela pandemia, eles têm gritado e eles têm dito: olha, a igreja é essencial. Não existe povo de Deus fora da igreja. Não existe povo de Deus sem os domingos. Não existe povo de Deus sem a adoração nos domingos, sem os cultos. Nós precisamos ser lembrados disso. É por isso que a instrução aqui de Josué ao povo em Siquém começa por esta incrível e resumida aula de história, para lembrá-los a natureza do relembrar a adoração domingo após domingo. Hoje nós mais uma vez celebraremos a ceia do Senhor, e para lembrar, para termos diante de nós novamente, mais uma vez, os lembretes da aliança, daquilo que Cristo fez por nós. Segundo lugar, meus irmãos, dos versos 14 a 18, o texto nos ensina que Josué estava ensinando em Siquém, que a adoração acontece através da obediência da aliança. Do lado de Deus, meus irmãos, a fidelidade de Deus é o tema. Quando Deus diz que fará algo, Ele faz. Ele fará, e suas ações confirmam seu poder e sua fidelidade, e isso aumenta cada vez mais a nossa confiança na sua palavra. Veja os versículos 14 a 18, eles dizem assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Meus irmãos, de outro lado aqui, Josué entende que é onde reside a grande tensão. Se nós não temos dúvida do que Deus fez, faz e fará, nós temos dúvidas sobre o que nós faremos. A necessidade de obediência como resposta a todos estes atos de fidelidade de Deus. A sua palavra nos mostra como andar em seus caminhos, mas nem sempre andamos nesses caminhos. Aprender isso é um dos grandes passos que nós podemos dar na nossa vida de discipulado. E uma das palavras-chave neste livro, para que a gente entenda como devemos andar obedientemente na aliança, está no capítulo 1, versículo 8. Josué lá diz assim: este livro da lei não se apartará de sua boca, mas você deve meditar nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nele. Pois então você fará o seu caminho próspero, e então você terá um bom sucesso. Meus irmãos, como isso acontece em nosso culto aos domingos? Nós somos lembrados do que Deus fez todos os domingos. Em Cristo, através do Espírito Santo. Somos lembrados do que Deus fez em e através da sua palavra, todos os domingos. A verdade da palavra de Deus, ela penetra em nossos corações e nossas mentes. Quando a palavra de Deus está fazendo a obra de Deus em nossas vidas, quando nós estamos adorando, isso deve ser visto também em nossa obediência, em nossa resposta à palavra de Deus. A nossa comunhão com o nosso Deus triuno, meus irmãos, ela se aprofunda através da obediência. Ela é aprofundada à medida em que nós fazemos o que Ele diz para nós fazermos. Foi por isso que Jesus disse lá em João 14, versículos 23 e 24, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vos ouvem não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está deixando bem claro que o nosso estabelecimento pessoal nessa relação é através da obediência. Não é por palavras meramente, mas por ações obedientes, por fazer aquilo que Ele diz para nós fazermos. Meus irmãos, por maiores que tenham sido as vitórias aqui, e foram grandes vitórias até a conquista e a tomada da terra prometida, havia uma outra guerra no coração, havia uma outra guerra ainda maior para estes israelitas, uma guerra contra Deus. Há um canto de sereia chamando o coração de cada homem, cada mulher, cada criança a rejeitar o Senhor. Esta é a maior das guerras, esta é a grande guerra dos mundos. Esta guerra leva eles a servirem outros deuses, deuses que podiam ser domados, aplacados, barganhados. Os homens, eles poderiam conquistar a terra e ficarem presos na lama da terra, na lama que poderia encobrir os seus corações, a lama da idolatria. E meus irmãos, aqui nesse momento, as apostas eram
eram muito mais altas do que jamais tinham sido. Agora o coração deles estava em disputa. Se Israel passasse a adorar outros deuses, o Senhor iria eliminá-los da terra. E então Josué os desafiou: olha, vocês precisam entender que agora é a hora de escolherem. Mas o povo insiste. O povo diz: não, longe de nós deixarmos o Senhor para servir a outros deuses. Mas o grande ponto e a grande lição que Josué está estabelecendo para eles, olha, é que a obediência leva ao relacionamento. A obediência é ao nosso lado da aliança. Você não tem relacionamento com Deus se Ele está dizendo, como nós veremos na exposição de hoje à noite, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, e você está deixando de congregar. Que aliança há nisso? Que relacionamento há nisso? Se não há obediência. Se Deus ordena e você não faz. Se Deus ordena mais uma vez e você não faz. Não há aliança na desobediência. O reverendo Ageu, um pastor que eu admiro bastante, um grande amigo, ele sempre diz, constantemente, especialmente quando chega próximo das reuniões do Supremo Concílio, ele diz: olha, não há piedade na desobediência. Porque não há relacionamento com Deus na desobediência. É a nossa obediência à palavra, meus irmãos, que reafirma, que estabelece nosso relacionamento com o nosso Deus da aliança. E isso são renovados a cada domingo. Toda vez que você obedientemente levanta da sua cama, vem para o culto da manhã, impondo-se sobre dificuldades, sobre o conforto da cama, sobre o aconchego do frio que já está chegando. Vocês devem ter sentido quando estava friozinho hoje de manhã, e o quanto deveria ter sido gostoso permanecer ali na cama. Mas levantar-se de manhã e depois superar as dificuldades para voltar aqui à noite, significa que você está no seu coração escolhendo como Josué, e dizendo: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família adoraremos domingo de manhã, adoraremos domingo à noite. Nós seremos obedientes a Deus, nós seremos obedientes à aliança. É isso que Josué está nos ensinando aqui. E ele continua, nos versos de 19 a 28, ele ainda diz mais sobre a adoração. Ele diz que a adoração acontece através da renovação desta aliança. Domingo após domingo, sem você quebrar. No verso 19, ele responde ao povo, vejam comigo, ele diz: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. É mais ou menos como ele essencialmente estivesse dizendo: olha, vocês não são capazes de servir, vocês sabem disso. Vocês abandonam a Deus facilmente por causa de qualquer ídolo. Mas eles insistiram de novo nos versículos 21 a 24. Antes vamos ler o 20. Ele diz: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Ou seja, ele está alertando a eles: olha, vocês não são capazes. E saibam, se vocês falharem, vocês conhecerão o juízo de Deus. Mas no verso 21 e 22 eles respondem: então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E Josué diz mais uma vez: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Obedeceremos a sua voz, nós prometemos. Olha, Josué, você pode confiar em nós. Agora veja bem, pelas respostas de Josué aqui,
Não é que ele estivesse tentando conduzi-los pelo caminho errado, pelo contrário. É um alerta que Josué quer fazer. Josué está alertando a que eles não confiassem em si mesmos. O ponto é que o próprio Deus é o único que poderia conferir fidelidade a este povo. Só Deus poderia mantê-los renovando a aliança, renovando a aliança. Deus nos transforma, meus irmãos. Nós não nos reformamos para sermos bons e para amarmos a Deus. É preciso confiar a Deus este trabalho, é preciso confiarmos em Deus para fazer isso em nós. Na nossa força, não seremos capazes. E aqui vai surgir a última pedra memorial do livro de Josué. E por que mais uma pedra memorial, que seria a terceira pedra memorial do livro? Porque nós tendemos ao esquecimento. Porque hoje nós falamos, não, eu vou fazer, e amanhã nos esquecemos. Não é uma pedra em Siquém, hoje, que atesta a aliança, mas a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vejam então a instrução de Josué para a pedra testemunha. Ele continua no verso 23, ele diz: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Meus irmãos, ao mesmo tempo em que nós vemos o texto testificar a fidelidade de Deus, nós vemos que no Evangelho, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o maior testemunho da fidelidade de Deus. E é por isso que a ceia é tão importante, é por isso que nós precisamos dela mais de uma vez por mês. Algumas igrejas, seguindo a orientação de Calvino, ministram a ceia todos os domingos, porque nós esquecemos. Porque mesmo com a firmeza com que vemos o povo aqui dizer, não, nós o obedeceremos, nós ouviremos as suas palavras, a verdade, meus irmãos, é que nós nos esquecemos, tendemos a esquecer. Nós precisamos ser lembrados da aliança, ser lembrados de obedecer à palavra de Deus. Precisamos ser lembrados de que temos que confiar em Deus para obedecê-lo. E Josué estava certo. Era necessário erigir mais uma pedra memorial. E ele também estava certo quando ele diz: olha, nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não somos capazes. Nós precisamos olhar para Deus. Mais à frente, a mensagem se abre e diz: nós precisamos olhar para Jesus. Ele pode fazer isso. É pelo sangue de Jesus, pelo sangue da aliança eterna, que nós estaremos equipados para todo o bem, para que nós possamos fazer a sua vontade. E então Josué, ele termina com o mesmo lembrete, para dizer a nós: olha, a adoração acontece com testemunhas da aliança. Versículos 29 a 33, ele diz: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás.
Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de pratas, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Meus irmãos, 4 testemunhas: Israel, José, já mortos, Josué e Eleazar, acabando de morrer. 4 testemunhas da aliança, testemunhas frágeis, porque ou já estavam mortos ou acabaram de morrer. Vocês se lembram das exposições de Gênesis e de quando terminamos a promessa de que, de fato, os ossos de José depois seriam enterrados no local da aliança em Siquém. Isso acontece aqui agora, isso se cumpre aqui agora. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é estabelecer, é dizer-nos que, por mais que esses testemunhos sejam de pessoas fracas, pessoas que morrem, ele testemunha como um grande brado, em grande e alto bom som, que essa é a nossa identidade. Desde o início desse texto, Josué está trabalhando sobre a identificação deles em seus pais, através da sua história, dos seus antepassados. E a ideia carregada é de que a história de Deus é a própria história de Israel, sendo levada a ser a nossa própria história também. Paulo, ele faz isso lá em 1 Coríntios, quando ele, identificando os não-judeus com os pais de Israel, ele deixa-nos descobrir, meus irmãos, como Deus está trazendo outras nações e gerações para a sua comunidade da aliança, de maneira que todos nós, outrora gentios, podemos hoje dizer: essa é a história do meu povo, essa é a história do povo de Deus e é a minha história. Essa é a história da minha família. Assim como Josué ensinou a segunda geração em Siquém, a que eles pudessem ver as obras de Deus lá no Mar Vermelho e reivindicá-las como sendo suas. Vocês também devem fazer isso hoje. E é isso que nós fazemos todos os domingos. Nós ouvimos essas histórias e nós falamos: estas são as nossas histórias. Essas são as histórias dos nossos antepassados. Nós devemos ler toda a Bíblia, toda, desde Gênesis 1, como tendo sido escrita para nós. E nós precisamos ver a história de Israel como a nossa história. E ver a história do Messias de Israel como a história do nosso Messias. Meus irmãos, é um erro falar sobre o que Deus fez por eles, Israel, como se fosse a história de um outro povo, de uma outra pessoa. Josué 24 nos ensina sobre adoração, sobre os nossos domingos, e ensinando-nos como ler a história e sobre como encontrar a nossa identidade no que Deus fez no passado e continua a fazer para o seu povo hoje. Não, meus irmãos, Josué 24:15 não é sobre trabalho missionário. Josué 24:15 não é sobre você sair e se dedicar às missões, como alguns missionários querem dar a entender. Estão errados. Josué 24:15 é sobre entender que, domingo após domingo, nós dizemos ao ouvir as histórias do povo de Deus:
Essa é a minha história, essa é a minha identidade, essa é a identidade e a história da minha família. Este é o meu Deus, esta é a minha aliança. Tudo o que aconteceu aí continua acontecendo hoje. O mesmo Deus presente aí com sua aliança, está presente hoje com a sua aliança. Concluindo, meus irmãos, como esse livro começou, assim ele termina. Os seus corações estavam ansiosos por descanso, e o Senhor havia concedido a eles descanso. Eles estavam em casa, mas Josué tinha sido bem claro a eles: olha, a paz deles dependeria da capacidade de seguir o Senhor e de seguir somente a Ele. A sua segurança ali dependeria da sua obediência. E havia muitas coisas pelas quais Josué foi importante para esse povo, coisas que ele pôde fazer por esse povo. Ele pôde avisá-los, lembrá-los de sua história passada com a idolatria. Ele podia implorar, ameaçar, orar e apelar aos seus corações. Ele poderia bater com os punhos no púlpito, ele poderia implorar a eles de joelhos. Mas havia, meus irmãos, uma coisa que Josué não podia fazer por estes irmãos. Ele não poderia torná-los santos. Ele poderia adverti-los de sua tendência ao pecado, mas não podia tirar isso deles. Ele podia prever a sua culpa vindoura, mas não poderia removê-la deles. Ele podia levar os filhos de Israel a considerar o seu lugar neste mundo, mas não podia levar nenhum filho à glória. Em toda a Escritura, somente há um que pode fazer isso. Um único. Um apenas que pode, apenas um que obedeceu plenamente os mandamentos de Deus dados a Josué. A renovação da aliança de Josué, ela foi boa, mas não foi suficiente. Foi apenas uma sombra fiel da substância que nós encontramos em Cristo Jesus, como temos visto em Hebreus. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos ver como Deus pretendia, através desse livro, desta aliança em Josué 24, nos conduzir a Cristo. Em Josué nós encontramos a aliança feita por meio de um sacrifício, um mediador e um santuário. Hoje Cristo supre todas estas coisas. Somente Cristo mostrou total obediência ao Pai. Somente Ele guardou completamente o livro da lei, não se desviando dele nem para a esquerda e nem para a direita, meditando nele dia e noite. É a sua obediência que nos capacita a estarmos como povo de Deus no descanso sabático, estarmos a caminho de casa e experimentarmos as antecipações desse descanso domingo após domingo. Meus irmãos, Jesus é o verdadeiro e o melhor Josué, sempre fiel, sempre obediente, sempre capaz de trazer o povo de Deus para uma terra prometida. Nos reunimos todos os domingos aqui para adorar, para fazer a declaração da aliança, porque Jesus é o nosso Redentor, o nosso mediador da aliança, o nosso Salvador. Domingo é dia não apenas de renovar a aliança, mas de adorar esse Salvador, de se deleitar nesse Salvador. A profissão de fé que nós fazemos como seus servos, para reconhecer e para obedecer somente a Ele como autoridade suprema sobre todos os aspectos da nossa vida, é o núcleo dos domingos. A adoração, meus irmãos, é o principal meio pelo qual a aliança é proclamada, renovada e obedecida. Se você está negligente com o dia do Senhor, negligente com o domingo, significa que você está negligente fundamentalmente com a aliança, com o relacionamento com Deus.
nos domingos, através da adoração, a aliança é proclamada, renovada, obedecida por um povo que agrada a Cristo, seu Rei. E nossas orações precisam ser para que Ele nos dê a graça de sermos fiéis, para mantermos essa aliança. Fiéis em nos reunir em adoração, acima de tudo, fiéis ao verdadeiro e melhor Josué, o nosso Cristo, o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu espero que você saia daqui nesta manhã, renovado no seu entendimento sobre o domingo. Eu quero que você saia daqui sabendo que você não poderá dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se você começar por negligenciar os domingos. Se você não atender à santa convocação para guardar todo o dia do Senhor, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Não apenas nas horas que você acha conveniente para você, interessante para você. É todo um dia para Ele. Todo um dia para Ele. Nós vimos isso recentemente na exposição sobre o quarto mandamento. Não é um dia para você usufruir parte dele para suas coisas, para o futebol, para sua família, para os churrascos, para as chacrinhas, etc, etc. Não, é um dia para a aliança. É um dia para o Evangelho e para o máximo da aliança e o máximo do Evangelho. Porque disso dependerá a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, a tua quinta, a tua sexta e o teu sábado. Não haverá culto na tua vida se você não estiver vivendo com vida o culto aqui no dia do Senhor. Que Deus o sustente. Que Deus lhe dê a graça e a força para cumprir com a sua parte na sua santa aliança. Deus os abençoe, queridos.